Esses bastidores do Falando Nisso. A gente está de volta, quarta-feira, dia de Papo Cabeça, recebendo o doutor Douglas Brito, nosso querido amigo psicanalista. A gente chama o doutor Brito de Batman, ele que entende tudo sobre a nossa cabeça. E a gente está falando sobre mentira. Como é que a gente descobre uma mentira? E por que tem gente que mente tanto, né? O que leva uma pessoa a mentir? Mas isso que eu vou falar não é mentira, é verdade. O Falando Nisso e a Mara Brasa estão sorteando agora em fevereiro móveis para toda a sua cozinha. Olha só, o Lucas pôs a foto parecida à cozinha. Para participar é muito fácil, você vai ligar 9711-1313. Você digita a opção para Falando Nisso, depois novamente para concursos e responde o seguinte: qual a melhor receita para fazer a festa em casa nesta época de carnaval? A resposta mais criativa vai levar uma cozinha da Mara Brasa. Ó, participe, boa sorte para você. Lojas Mara Brasa, preço menor, ninguém faz. Ele também diz que ele não mente, ele só conta o que acontece, né, Abel Freitas? Mas ó, isso é uma certeza, é a verdade da fofoca, meu bem. Bom, eu vou falar dela, Suzanita Vieira, minha gente. Ela chegou doida lá no camarote de uma cervejaria no Rio de Janeiro para mostrar pro seu neto a atriz Megan Fox. Entrou na fila, mas ela soltou o seguinte, ela disse que a fila para conhecer a atriz estava tão grande que parecia o túnel Rebouças quando os traficantes param o Rio de Janeiro. Isso não é comentário que se faça, né, Suzanita? Aí a gente colocou ela aí, ó, toda desbocada, entendeu? Fazendo esse comentário. A Suzanita ficou sentadinha numa cadeira de plástico, do lado de fora do camarote, porque ela não conseguiu proporcionar esse encontro pro neto e foi embora reclamando. Aí eu acho que alguém lá na produção ficou meio bravo com ela, Solange Moraes, e deixou ela 2 horas esperando a van que ia levar pra casa. Tá vendo, meu bem? Apronta pra você ver. Bom, e o Will Smith veio ao Brasil, curtiu o nosso carnaval carioca. O mais legal da postura do Will Smith foi que ele não ficou correndo atrás desses promoters dos camarotes. Ele comprou um camarote para poder conferir o carnaval, passeou com a mulher, mas aí acabou no final recebendo outros convites e foi. Mas ele não dava nem aí para essas guerras das cervejarias e das revistas. E aí de Silva tirou uma foto muito bacana com ele aí, curtindo o nosso carnaval do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou contar outra do Will Smith, mas agora a gente vai passar a bola para Solange, porque esse programa tá uma verdade absoluta, né? Exato. Eu adoro o Will Smith com aquele filme Em Busca da Felicidade, que é uma história verídica, é fantástico. Quem não assistiu é antigo, assista. Vamos lá, que tem participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Sol. Tudo bom? Quem é? É a Carmen do Campo? Oi, Carmen, tudo bom? Tudo bem. Abel. Oi. Ó, essa língua da cobrinha aí, ó, pra fora aí, tá parecendo uma língua de uma pessoa que eu conheço aqui na minha rua, viu? Ah, é, minha amiga? Você fala pra ela ficar de olho aqui no programa, que se ela continuar disputando comigo, eu vou falar dela. Depois nos bastidores você me conta quem é, hein? Ô, Sol. Diga, linda. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor. A gente mentir de vez em quando pro marido pra poder sair, passear. Isso aí é normal ou é algum vício que a gente tem? Não, aí é normal. Aí é normal. Que a vizinha dela não esteja assistindo, né, meu bem? Que ninguém ouça isso, né? Mas é normal, a gente acaba criando algumas situações que a gente acaba mentindo, né? Em alguns momentos é necessário. Eu chamo de mentira social. Algumas coisas que a gente precisa falar. Mas essa mentira não pode gentil. esconder um problema, por exemplo, de relacionamento? O marido não tem que permitir, tem que ter uma troca. Falar, olha, eu quero sair com as minhas amigas, dar uma conversada, ver o que está incomodando, quer dizer, acertar. Ela Então, não pode gerar uma consequência isso maior? Pode, isso claro. daí? Então, depende do quanto isso está influenciando na vida dela, o quanto isso influencia a vida dela, o quanto é necessário. De repente, Entendi. não. Né? Ela só fala alguma coisinha leve que não vai causar nenhum problema e é o que todo mundo faz e que não é saudável isso. Seria interessante se a gente conseguisse falar a verdade em todos os momentos, mas não é possível. Exatamente. Não é possível. Não me minta e não negue nada para mim, Bom, em Abel. cima disso, a Dirce Miranda mandou uma pergunta. Ela diz o seguinte: por que as pessoas mentem? Ela gostaria de uma explicação assim na teoria. E ela quer saber o seguinte: a mentira é uma deformação de caráter? Olha, Não, deformação de caráter pode ser classificado, mas a rigor não é. A rigor, ela é parte da nossa convivência social, que pede muito isso, né? A primeira pergunta era... Por que Por as que as pessoas pessoas mentem? Por que as pessoas mentem? Então, tem algumas teorias a respeito disso. Algumas pessoas mentem porque é patológico, né? Como o esquizofrênico, que mente. As pessoas acham que ele está mentindo, mas para ele aquilo é plena verdade. a esquizofrenia tem a ver com a esquizofrenia mentira, tem. então? Isso, o esquizofrênico, ele cria uma história, e essa história é criada e ele segue a partir daí.
Então ele conta com tanta verdade que ele passaria numa máquina que detecta mentira, por exemplo. Muito bem. É. Gente, acho que os políticos lá de Brasília são todos esquizofrênicos, minha gente. Vamos falar sobre esse tema aqui no programa. Então, mas acontece que aí, a partir de um caso desse, isso não é mentira, né? Entendi, porque para ele é a pura verdade, é uma doença. Vamos lá, que tem participação ao vivo, a pessoa não quer se identificar. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, linda, pode fazer a sua pergunta. Na verdade, eu acho que o doutor já deu a resposta, porque eu tenho uma amiga, nossa, eu a amo, Sim. mas entre 10 palavras, 10 coisas que ela conta, eu acho que uma seja verdade. Porque E ela é uma pessoa assim, maravilhosa, mas mente, aí eu começo a rir. Às vezes eu interfiro, sabe? Que daí é muito mentira. Mas o que seria isso, doutor? então pode ser um princípio de esquizofrenia? Isso pode ser um nível de esquizofrenia, né? Ele tem níveis, né? Pode ser um nível baixo, que ela interage muito bem em sociedade, tranquilamente, só que tem essas coisas que as pessoas percebem. Porque às vezes é tão frequente que é perceptível que isso acontece. Mas a pessoa tem certeza que está falando a verdade, nada mais que a verdade. Para ela não está errado isso tudo. E como é que a gente sabe quando a mentira está sendo uma coisa, entre aspas, social ou um problema mais sério de um distúrbio psicológico? Ela pode observar o seguinte, que deve ter situações que não haveria a menor necessidade de mentir e ela está mentindo. Se começar a ter isso com muita frequência, algum outro transtorno tem no meio disso. Não é só o social, não é só aquilo que todo mundo faz, mas alguma coisa mais grave tem no meio disso. Ok, daqui a pouquinho mais uma perguntinha do nosso Face, mas antes mais uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. Quem é? Eu preferia não identificar. Tá bom, minha linda, não tem problema. Pode fazer sua pergunta. Então, eu tenho 2 problemas sérios dentro da minha casa. Meu marido mente mais do que nem teve como comparar. E é evangélico. E o meu filho também, de 18 anos. Só que o meu filho, ele conta as mentiras de maneira de grandeza. Sabe? E o meu marido já é aquela pessoa mais assim, dramática. Mas ele mente em quê? Dá um exemplo, por exemplo. A pessoa nem morreu, já tá morto. Ah, entendi. Entendeu? Ele antecipa. Ele antecipa as coisas, sendo que não é. Ele se dramatiza. Ok. Né? Então isso me preocupa, porque eu trabalho na área da saúde, então eu fico no meio de 2 fogos cruzados. Ainda mais assim, tem essa questão da religião, o evangélico, né, e não discutindo aí, cada um tem sua religião, seu Deus, enfim. Porque não tem nenhuma relação com E o filho pode ter puxado isso do pai? Ele pode ter puxado. Isso pode ser comportamental também, né? Ele está imitou tanto que agora faz do mesmo jeito. Mas tem um ponto que pode ser que é inseguranças. A pessoa é tão insegura com ela mesma que ela começa a criar situações para se fortalecer frente às outras pessoas. E um outro ponto que pode ser também associado a isso, às vezes a pessoa acha que a vida dela não tem nenhuma emoção, não tem nada de interessante para contar, não tem nada de interessante que aconteça. Quando acontece uma coisinha, eu faço com que isso tome uma proporção enorme para dar um sentido para a minha vida, para dar um colorido para a minha vida, para eu contar uma história interessante para as pessoas. Senão eu não tenho o que contar. Está na hora de buscar Isso ajuda? pode ser. Isso, nos 2 casos, tem que buscar ajuda. Tem que buscar. Eu vou dar uma dica aqui, eu não sou médica, mas todo mentiroso devia assistir esses 2 filmes, né? Do Prenda-me Se For Capaz e o filme Vips, que foi inspirado aí na história do Marcelo Nascimento da Rocha. Você lembra, Bel? Que ele passou por filho, eu falei primo não, filho do dono da Gol durante o Carnaval em Recife de 2001. Nossa, ele fez Deu tudo até entrevista para Mauri Júnior, minha gente. Foi, ele fez tudo que tinha direito, tudo que tinha direito. Bom, gente, em tudo que tinha direito, é na volta. Eu vou contar a fofoca do Naldo, Luciano Zafiri e Álvaro Garneira do bafão com a mulher. Será que é mentira ou verdade? É na volta que você vai descobrir. Não sai daí.